Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Caso você ainda não sabe, toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos um encontro ao vivo, nós temos o nosso compromisso semanal, onde nós vamos falar sobre Excel ou Power BI. A aula de hoje eu vou falar sobre as principais funções do Excel, tá? Então vai ser um aulão falando sobre as principais funções do Excel. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua produtividade. Então a gente vai ver um pouquinho sobre fórmula C, a gente vai ver como que a gente utiliza a fórmula C quando tem mais de uma condição. Nós vamos falar sobre PROC-V, PROC-X, índice Corresp, soma-se. Então eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito aí, ajudar na sua produtividade. Caso você não sabe alguma dessas fórmulas, você vai sair daqui aprendendo. Você que chegou agora também não se esquece já de clicar aí no like aí para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas e também de se inscrever no canal se é a primeira vez que você está assistindo, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Preciso ser sincero com vocês já, isso daqui é uma live fake. Mas como assim uma live fake, Jayton? É que, como você sabe, toda terça-feira nós temos o nosso encontro aqui, é um compromisso meu com vocês. Só que hoje eu estou em Maceió, estou gravando esse vídeo aqui de Maceió. Aqui do meu lado aqui tá a praia, aqui estou aqui em frente à praia, mas estou aqui com vocês gravando essa aula. Só que como aqui no hotel a internet não é muito boa, eu preferi o quê? Vou gravar a aula já e subo essa aula para vocês, para caso não ter problema de conexão, né, algum problema, ficar travando para vocês. Então, vocês estão assistindo a gravação, né, que eu gravei umas horas antes do que está aparecendo aqui para vocês, mas o chat está disponível, vocês podem se falar dentro do chat também, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula? Ó, vejam o que a gente tem aqui. Eu quero que você pense que você trabalha, né, em uma escola, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente tem alguns exercícios que a gente tem que fazer aqui, né, com essas principais funções que eu citei anteriormente, para fazer alguns trabalhos dentro dessa escola. Então, primeiro, ó, só para você entender, nós temos uma planilha aqui que se chama Situação Aluno. Nessa planilha tem aqui o nome do aluno, a média dele e a quantidade de faltas. E aí aqui a gente vai ter 6 questões só aqui nessa planilha. Ou seja, a gente vai ter que trazer qual a nota desse, no caso, se ele foi aprovado ou não por nota. Se ele foi aprovado ou reprovado por falta. A situação final, né? Porque às vezes ele tem uma média boa, mas ele passou o limite de faltas. Então ele pode ser reprovado por isso. Essa daqui é a situação final. Depois, trazer aqui qual é o nome dos pais desses alunos. Né? Então a gente vai ter que utilizar uma função para trazer o nome dos pais, baseado aqui nessa outra planilha cadastro de alunos. Trazer aqui o telefone dos pais, né? E aí também trazer o que? O código dos alunos. Então aqui, por exemplo, aqui a gente já tem uma situação que é um problema aqui para a maioria das pessoas, porque muita gente conhece o PROC-V, né? Então aqui com o PROC-V eu consigo trazer os pais, o telefone dos pais, mas e se eu quisesse trazer uma informação que está aqui para trás, o cadastro do aluno? Será que você já sabe o índice Corresp? Se ainda não sabe, fica tranquilo que você vai aprender na aula de hoje, tá? A gente vai fazer isso daqui passo a passo. E por último, para realizar uma função que é super importante também e que vai ser a base para você aprender várias outras funções, que é o quê? Que é o soma-se. Ou seja, aqui eu tenho um relatório de despesas gerais da escola e aqui eu tenho que trazer, né, qual é o valor gasto para cada uma dessas despesas. Né? Então a gente vai ter que trazer aqui. Então são 7 questões. Esse arquivo está disponível dentro do grupo do Telegram, tá? Se você ainda não está no grupo do Telegram, tem um link logo aqui embaixo para você baixar esse arquivo, entrar lá dentro do grupo do Telegram e baixar esse arquivo, tá? Então aqui, ó, a gente tem todos os exercícios para a gente poder realizar. Aqui está informando passo a passo o que é que a gente tem que fazer. Então vamos lá na primeira, né? Ó, informe na planilha situação alunos se o aluno foi aprovado com a base nota. Considere que a média é 5,5, né? Para ele poder passar. Então aqui na situação nota eu vou ter que utilizar o quê? A função se. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam ela, né? Depois, só que vai ter uma outra situação aqui que vai ser esse daqui que eu tenho certeza que a maioria não vai saber realizar com a função se, que é quando a gente tem 2 critérios, tá? Então vamos lá. Na situação nota, o que eu vou precisar fazer aqui? Deixa eu dar um zoom. Eu vou ter que falar o quê? Se, né, no caso, essa nota aqui for menor do que 5,5, né? Então se ele tirou menos do 5,5, ele está reprovado por nota. Isso daqui eu vou ter que trazer essa informação aqui, né? Já que a média da escola é 5,5. Então, se ele tirou menos que 5,5, ele está reprovado. E aí, quando a gente abre a função se, a gente tem aqui, né? Teste lógico. Ou seja,
eu vou colocar o quê? Se, no caso, né, B4, né, nesse caso eu estou trabalhando com, no caso, tabelas, então ele já mudou aqui para média, mas eu cliquei aqui em B4, então vamos fazer aqui ó, do zero, ó. Vamos clicar aqui na célula B4 para a gente começar aqui. Vou clicar aqui então. Se no caso aqui, essa célula aqui for menor do que 5.5, então já tem que colocar o que? O sinal aqui matemático. Então menor que 5.5, ponto e vírgula. Aí aqui eu vou ter o quê? Se verdadeiro. Né? Então muita gente já conhece isso. Eu vou colocar o quê? Reprovado. Né? Se ele tirou menos que 5.5, ele vai estar reprovado. Só que para eu colocar um texto, eu tenho que colocar o quê? Entre aspas. Então, ó, escrevi reprovado ali e coloquei entre aspas. Ó, se for menor do que 5.5, está reprovado. E aqui tem um outro argumento para a função, que é o seguinte: valor se falso. Ou seja, se no caso for, se não for menor do que 5.5, ele está o quê? Ele está aprovado. Né? Então, vamos colocar aqui ponto e vírgula, aprovado. E agora a gente fecha aqui, né? Então aqui, ó, se a média for menor que 5.5, reprovado. Se não, aprovado. Né? Então a gente começa com o teste lógico. A resposta do que é, se acontecer aquele teste lógico, né, que está aqui no reprovado, e o se não, ou seja, o que acontece se não for aquele teste. Então, vou fechar aqui. Como eu estou com tabela, ó, vejam que ele já trouxe. Olha, o 7 aqui, aprovado. Quem tirou 4.9, reprovado. Então a gente já realizou a função se. Vou realizar aqui novamente, aqui na parte de falta. Ou seja, se aqui, lá no nosso exercício, a gente está falando o quê? 24 faltas, né? Então, se no caso for acima de 24 faltas, né? Então, se a média, se as faltas aqui for acima de 24, ponto e vírgula, ó, se faltas acima de 24, aqui é o nosso teste lógico, e aí a gente colocou ponto e vírgula para a gente falar se verdadeiro. Então, se verdadeiro vai ser o quê? Aprovado. Ponto e vírgula, se não, reprovado. Tá? Beleza, já trouxe aqui. Ou seja, a gente tem aqui, né? Olha aqui, vamos ver o que é. Deu algum erro aqui, ó. Porque aqui a gente está falando o quê? Se faltas for acima de 24, é reprovado, na verdade, não aprovado. Então, vamos colocar aqui, ó. Reprovado. Se ele tirou acima de 24 faltas, reprovado. Se não, aprovado. Agora sim. Então, ó, vejam que a gente tem um aluno aqui, ó, por exemplo, vamos ver se teve algum que tirou mais que 7. Então, aqui, ó, é maior do que 7. 7 não, desculpa, 5.5. Só que a gente tem aqui, ó, olha aqui, ó, a Aline, ela tirou 5.7, então ela está aprovada por nota, mas ela está reprovada por falta, tá? Então, aqui a gente tem, no caso aqui, ele trazendo aqui, ela foi reprovada por falta, mas aprovada por nota. Então, a situação final dela vai ter que estar aprovado, quer dizer, reprovado, porque ela reprovou em um dos pontos, né? Então, ela teria que ter passado nos dois. Então, ó, vamos voltar aqui. E agora a gente tem a nossa terceira questão, né? Que é a situação final. Ou seja, informe na planilha situação alunos se o aluno foi aprovado. Caso ele tenha média inferior a 5.5, ou ele tenha mais de 24 faltas, ele será reprovado. Então aqui a gente tem o quê? Se acontecer esse ou esse como reprovado, já era, tá? Então o que a gente pode colocar aqui na situação final? Posso vir aqui e colocar um igual, colocar o se, só que aqui eu vou ter que utilizar uma outra função que se chama ou. Ou seja, se eu tenho determinado aqui reprovado ou aqui reprovado, reprovado no final. Então ele tem que estar aprovado em todas. Ou eu poderia utilizar a função também, o quê? A função e, que seria o quê? Se ele está aprovado aqui e aprovado aqui, ele está aprovado no final, tá? Então a gente tem que olhar dessa seguinte forma, tá? Então, como que eu poderia fazer aqui dessas duas formas? Ou com E ou com O, dependendo aqui da forma que eu for colocar aqui dentro para a gente poder avaliar. Então aqui, ó, se teste lógico, né? Então aqui a gente tiver igual aqui. Não, desculpa, tem que colocar o E aqui na frente, né? E aí eu coloco aqui igual aprovado, ponto e vírgula, aqui igual aprovado, coloquei os dois testes. O quê? O que eu estou querendo dizer aqui?
Se aqui no caso, na situação nota, tiver aprovado e aprovação falta tiver aprovado, ele está aprovado. Se não, ele está o quê? Ele está reprovado. Tá? Se fosse, e se eu quisesse utilizar a função ou, seria o seguinte, se ele está reprovado nessa ou reprovado na outra, ou seja, ele precisa estar reprovado só em um dos critérios. Ele está reprovado no final. Então, para o aprovado eu utilizo o e para o reprovado eu utilizo o ou. Porque o aprovado ele tem que estar aprovado nos dois, ou seja, e na nota e na falta. Agora o reprovado é o quê? Reprovado na nota ou reprovado na falta. Então essa é a grande diferença do e ou do ou. O e eu estou falando, né? No caso, se positivo, ele tem que estar nas duas. E o ou, se negativo, ele tem que estar pelo menos em uma delas, tá? E aí, beleza. Aí agora a gente vai colocar ponto e vírgula aqui. Na verdade, a gente vai fechar, né? Vamos fechar a função e. Então a gente está fechando aqui. O nosso teste lógico é a função e. Ou seja, ele tem que estar aprovado aqui na situação nota e tem que estar aprovado aqui na situação falta, tá? Então esse é o nosso teste lógico. Então a gente tem que fechar a função e aqui, ó. Vejam que eu fechei aqui a função e. Tá? E aí minha sugestão, se você está vendo pela primeira vez, não tente praticar de imediato, tá? Depois você baixa esse arquivo e aí você coloca em prática. Assiste novamente essa aula se necessário for, beleza? Agora eu vou colocar um ponto e vírgula, que é o seguinte, se verdadeiro ele vai estar o quê? Ele vai estar aprovado. Se falso, ele vai estar o quê? Reprovado. Então aqui eu continuo a fórmula assim normal. E agora eu tenho que fechar com parênteses novamente, por quê? Nesse exato momento eu estou fechando a fórmula se, né? Então eu tinha fechado aqui, aqui na função e agora eu vou fechar se. Então olha aqui, ó, vamos ver se ele funcionou? Olha o seguinte, a gente tem reprovado nesse e aprovado nesse. Situação final, reprovado. Então na hora que eu clico aqui aprovado, né? Então vamos clicar aqui aprovado. Vamos ver se ele está aprovado em todas? Ó, é porque ele está aprovado nos dois critérios. Tanto falta quanto nota. E reprovado, se eu tenho reprovado em algum deles, pronto, já reprovou já aqui. Beleza? Aí agora a gente precisa trazer o quê? Os pais desses alunos, né? A escola precisa ligar para os pais desses alunos para falar se ele passou ou não. E como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer isso com a função procv, ou seja, vou procurar, né, valores na vertical. Então, como que eu vou fazer a função procv aqui, tá? Deixa eu só... Eu vou colocar um igual aqui, ó, igual procv. E aí eu vou selecionar, aqui no caso, a informação, a minha referência. O que é a minha referência? Eu não tenho o nome do aluno aqui, na coluna A, né? Eu tenho o nome do aluno na coluna A. Quando eu pego aqui em cadastro de alunos, eu tenho o número do aluno também, o nome dele. Então, com essa informação, eu consigo achar aqui o nome dos pais. Consigo achar aqui o telefone dos pais, tá? Então, vamos voltar para lá. A gente vai dar aqui igual procv. Qual que é o nosso... Aí, agora, vamos olhar para o argumento. Para você fazer qualquer fórmula, você tem que aprender a ler os argumentos que a fórmula pede. Qual o valor procurado? Eu estou procurando o quê? Eu vou procurar o nome do aluno, porque é com o nome do aluno que eu vou achar minha informação. Então, selecionei o nome do aluno. Ponto e vírgula, matriz tabela. Ou seja, em que tabela eu tenho essas informações? Vamos lá no cadastro de alunos. Selecionei a minha tabela aqui, que vai da onde? Do aluno até o pai do aluno, que é a informação que eu preciso. E já selecionei pela coluna, né? Porque é muito mais fácil aqui, depois eu não preciso nem travar as células. Vou dar um ponto e vírgula aqui, e agora ele está falando número de índice da coluna. Ou seja, né? Qual é a coluna à frente da minha referência? Então aqui a minha referência é o quê? É o aluno. Os pais é a segunda coluna à frente do aluno. Então eu vou ter que colocar o quê? Um ponto e vírgula 2. E uma questão interessante é o quê? Quando você está fazendo isso, o Excel já mostra. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Ó, vou selecionar a coluna B até aqui a C. Ele está aparecendo o argumento ali da função. Vamos fazer novamente. procv. Vou procurar aqui o nome do aluno, ponto e vírgula. Vou lá na planilha de cadastro de alunos, vou selecionar a tabela. Então, vou clicar lá na coluna B, que é onde começa a minha referência. Vou até a coluna C, onde está a minha informação. Vou dar um zoom ali. Se você enxergar ali, ele tem ali, ó, 2C. Parecendo bem pequenininho o 2C.
Esse 2C ele significa o quê? Que é a segunda coluna. Então o Excel ele já está contando para você. Você não precisa ficar contando que coluna que é, tá? Porque às vezes você vai ter uma tabela que é muito grande. E aí você vai ter, sei lá, 15, 50 colunas. Não faz sentido você contar as colunas. Então, sempre olha ali que o Excel vai mostrar. Então aí agora você... Aqui, ó. Tá aqui o 2C aqui. Então você vai colocar agora aqui, ó, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula o quê? 0, tá? 99,9% das vezes você vai selecionar 0, que é o quê? É só se ele encontrar aquela determinada informação. Outra opção, né, que seria o 1, seria aproximado. O que significa esse aproximado? Vamos pensar que eu estou com um número de nota fiscal. E eu tenho um número da nota fiscal que é 2230. Se eu encontrar 2230.5, eu quero que considere. Então, o aproximado ele vai olhar dessa forma. Enquanto que o 0 ele vai trazer a informação só se ele encontrar aquele determinado valor. Então, eu vou dar um Enter aqui. Vejam que ele já trouxe aqui o nome dos pais, tá? Depois você pode diminuir a velocidade desse vídeo, assistir passo a passo. Esse arquivo aqui vai estar disponível para você, tá? Você pode até checar para ver aonde que você errou na sua fórmula e aí você pode depois fazer aqui novamente. Beleza, e agora eu tenho que trazer o quê? O telefone dos pais. Eu poderia fazer o quê? Ainda utilizando o PROC-V, né? Por quê? Porque eu tenho aqui na coluna D. Mas a gente quer trazer o quê? Quer mostrar a função PROC-X, porque é uma função super importante, é uma função nova que pouca gente conhece ainda. Então eu já vou explicar aqui como que funciona a função PROC-X para que você possa aprender já aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar igual PROC-X. E aí a primeira informação aqui é pesquisa valor, né? Então, que valor você está procurando? É só um ponto importante, tá? Se você não tem o Office 365, né? Se você não tiver uma versão atualizada, você não vai conseguir fazer a função PROC-X aí, tá? Então pode ser que no seu Office ainda não esteja disponível. Aqueles que já têm um Office 365 no dia a dia das empresas, é muito provável que já tenha, no caso, essa função disponível. A função PROC-X ela vem corrigir uma grande limitação que tinha na PROC-V. O que é essa limitação? O PROC-V ele só lê dados daqui para frente. Se eu quisesse ler o cadastro do aluno, o PROC-X ele não lê, tá? Então eu poderia até fazer o PROC-X para pegar essa informação aqui que está para trás, né? Só que eu vou deixar esse exemplo do cadastro do aluno para o índice Corresp, porque eu sei que nem todo mundo tem PROC-X ainda, então eu vou ensinar ainda o índice Corresp. Mas eu já vou mostrar aqui o PROC-X utilizando com base na outra coluna. Então eu vou colocar aqui igual o PROC-X. Vamos pegar o quê? Pesquisa valor. Que valor que eu estou procurando? O Alex. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Então agora eu tenho que selecionar em que coluna que eu tenho a informação falando do Alex lá. Então vamos lá no cadastro de alunos. Vou selecionar a coluna B, porque é aqui que está falando do Alex. Ponto e vírgula. Matriz de retorno. Ou seja, que informação que eu quero que retorna. Então vou clicar aqui ó, na coluna o quê? Telefone dos pais. Essa daqui que eu quero trazer. Eu poderia aqui, já inclusive agora, fechar essa fórmula. Por quê? Se você pegar os outros argumentos, são todos com colchetes, ou seja, são argumentos que não são obrigatórios. Mas vejam aqui tem uma coisa muito legal que é o seguinte, se não encontrado, ou seja, se eu não tiver aquele nome, né, daquele aluno lá, e aí, o que eu quero que traga de informação, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, como que aluno não cadastrado. A gente já vai ver como que funciona isso, tá? Ou seja, aquele se não que você colocava, às vezes, se você já é um usuário mais experiente, já utilizava a função PROC-V, aquele se não que você colocava no se erro que você colocava lá no começo do PROC-V, né, antes do PROC-V, para falar se o PROC-V desse errado, você não precisa com a função PROC-X, tá? Então, isso é uma das coisas legais da função PROC-X também. Então, olha aqui, ó, já trouxe os números dos pais. Agora, eu vou dar o seguinte exemplo. Eu vou lá e vou apagar o nome de um aluno, tá? Então, aqui, vamos pensar que a Luísa não tivesse cadastrado. Vejam aqui, ó, que trouxe aqui, ó, aluno não cadastrado. Olha aqui, com base no PROC-V, ele ia trazer erro, o ND. Para eu não trazer esse erro, eu ia ter que utilizar o quê? A função se erro lá no início. Só que a função PROC-X, ela já tem um argumento que faz essa função se erro. Então, é uma das coisas legais também que resolve uma das limitações do PROC-V, tá?
Dei um Ctrl Z aqui para voltar o nome da Luísa, tá? E aí, vamos fazer mais o seguinte aqui. Quero trazer agora o código dos alunos. Só que aqui meu código tá atrás da informação. Então eu poderia fazer isso daqui também com o PROC-X, tá? Poderia fazer com o PROC-X. O PROC-X eu não tenho limitação. PROC-V eu não tenho. Por quê? PROC-V, você lembra que tem que colocar o número de índice das colunas? Então tem que ser sempre informações para frente. Eu não tenho coluna -1, -2. Então eu tenho coluna 2C, aqui ó, 3, 4, 5. Né? Então se eu quero uma informação para trás, eu preciso utilizar o PROC-X. Só que tem muitos usuários ainda que não tem o PROC-X. E aí eu vou ensinar você também, né, no caso, sair dessa limitação, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Função índice, tá? A função ela tem acento, tá? Índice. E aqui eu vou ter que selecionar primeiro a matriz. O que é essa matriz aqui? É a informação que eu vou querer trazer, tá? A informação que eu quero trazer é o código dos alunos. Então aqui eu vou vir aqui, ó, em cadastro dos alunos e vou clicar aqui, ó, na matriz do cadastro dos alunos, tá? Aí depois, ponto e vírgula, eu tenho que selecionar aqui no caso, vou colocar o quê? Vou colocar uma outra função. Por quê? Aqui eu tenho pedindo o número da linha, só que eu não sei o número da linha, tá? Então vou colocar aqui corresp. E aí com essa função corresp agora, eu vou voltar aqui no caso em situação dos alunos. Qual o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando no caso, tá? Estou procurando aqui o nome do aluno. Ponto e vírgula, aonde está a matriz procurada, né? Então, aonde está essa coluna do aluno lá na minha base. Então, vou voltar em cadastro dos alunos, vou selecionar a coluna B. Depois, ponto, vírgula, tem aqui tipo de correspondência. Nesse caso aqui vai ser o quê? Correspondência exata, que é o 0. Que é igual aquele que eu falei que 99% das vezes vai ser. Aí agora eu tenho que fechar a função corresp, tá? E agora eu tenho que fechar a função índice, porque eu tenho duas funções aqui. Tenho a índice aqui e eu tenho a corresp aqui, tá? Na hora que eu dou um Enter, vejam que ele já trouxe aqui o código dos alunos. Por muito tempo a gente teve que utilizar, né, meio que fazer uma gambiarra, utilizando as funções tanto índice e corresp, para corrigir aquela limitação que a gente tem no PROC-V, porque o PROC-V não lê dados para trás. E aí a gente tinha que utilizar essas duas funções, que era índice e a corresp. Hoje, se você já tem um Office 365, não tem que enviar essa informação para ninguém, você pode utilizar no caso, a PROC-X, né? Ainda existe uma certa limitação também com a PROC-X, que é o seguinte: às vezes você envia esse arquivo para um fornecedor e às vezes ele pode ser que ele não tenha o Office 365 lá, então a PROC-X não vai funcionar. Então tem que ter alguns cuidados ainda quando a gente fala de funções novas no Excel, tá? Mas tanto a PROC-X quanto a índice corresp vai corrigir essa limitação que a gente tem dentro do Excel. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui no caso e for fazer pela função soma-se agora, né? Que é o último exercício. Exercício número 7. Que é o quê? Eu tenho aqui as despesas e eu quero trazer o total. Então, para a gente encerrar aqui o nosso exercício, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou utilizar a função soma-se, que é o quê? Eu quero somar, né? Se eu encontrar, por exemplo, aqui, igual nesse caso, eu tenho manutenção. Então, eu quero que nessa célula aqui, soma todos os valores de manutenção, que está nessa coluna C, se aqui no tipo de gasto for que manutenção. Então, eu vou fazer o seguinte, igual soma-se, aí eu tenho um intervalo para selecionar, né? Então, que intervalo que vai estar me informando se é manutenção ou não? Coluna B. Cliquei na coluna B aqui. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Ou seja, soma somente se encontrar essa informação, se encontrar essa, se encontrar essa. Então, eu vou clicar aqui em manutenção, que é a célula aqui, né, G4. Se você não estiver trabalhando com tabelas, vai aparecer o nome da célula aqui. E ponto e vírgula, olha aqui, ó, intervalo soma, ou seja, qual planilha eu quero somar, né? Desculpa, qual coluna eu quero somar. Então, vou clicar aqui, no caso, na coluna C. Agora, se eu fechar aqui, ó, vejam o seguinte, ele já trouxe aqui o total gasto de manutenção, total gasto com limpeza de escola, total gasto com fraternização, ele já trouxe isso daqui para você. É lógico que você poderia fazer isso daqui também, o quê? Com tabela dinâmica. Mas a ideia é mostrar essa que é uma das funções importantes. E é legal também sobre essa função, por quê?
Você aprendendo essa função, você pode começar a utilizar depois, vai ser super fácil para você fazer a função média se, fazer a função cont se. Então, essa função ela vai te ajudar para você trabalhar com as outras funções também que são bem importantes aí, que você vai aprendendo aí ao longo do tempo. Então, hoje a gente falou o quê? Falou sobre a função se, falou sobre a função soma se, falou sobre a função se com mais de uma condição, né? Então falamos sobre utilizando e ou, e também falamos sobre a função proc-v, proc-x e índice corresp. Então, numa aula aqui bem rápida, você já aprendeu aí várias funções que são as funções mais importantes dentro do Excel, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua produtividade, no seu dia a dia. Então, se você gostou, não esquece de dar like no vídeo, manda para algum colega e vai praticar. Lembrando, aqui eu fiz aqui de uma forma rápida, você pode diminuir, né, no caso, a velocidade do vídeo, logo aqui embaixo tem uma opção de você diminuir a velocidade do vídeo, e aí você pode praticar isso daqui, tá? Então, dentro do canal do Telegram foi enviado o quê? O exercício com respostas e o exercício sem respostas, para que você possa justamente praticar essas funções que são importantes, tá? Então, muito obrigado por estar presente mais uma vez aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Hoje a gente não está verdadeiramente ao vivo, mas o nosso compromisso você viu que não falha, né? Então, mesmo eu aqui de férias, estou aqui gravando essa aula para você, justamente porque eu sei que você precisa estar se desenvolvendo cada vez mais, seja com Excel ou com Power BI. Então, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço para você aí, tchau, tchau!